Olá, bem-vindos! Olha, se a gente parar para pensar, da onde vem a música que a gente escuta hoje? A primeira resposta que vem à cabeça quase sempre é Grécia Antiga, Roma, certo? Mas e se a verdadeira origem, a sementinha de tudo, do clássico ao pop, está num lugar que quase ninguém imagina? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, onde é que a nossa música começa de verdade? A resposta é surpreendente, sim. Não tem a ver com ruínas gregas ou liras antigas, não. A nossa história começa com um som que ecoava dentro das paredes frias de pedra dos mosteiros medievais. É uma história de origem bem diferente, eu garanto. E aqui está a tese central de toda essa nossa conversa. A música moderna, sabe, com toda a sua harmonia, sua complexidade, ela não é uma continuação da música grega. Na verdade, ela é uma invenção totalmente nossa do Ocidente. E o ponto zero, o começo de tudo, foi o canto religioso da Igreja Romana. Pois é. Bom, para entender essa jornada, a gente vai passar por 6 pontos. Primeiro, essa história de origem diferente. Depois, vamos ouvir a música dos céus e ver as sementes de uma revolução. Aí a gente chega no nascimento da harmonia, na Ars Nova, uma arte nova, e para fechar, na primeira grande obra-prima da música. Para começar, esquece um pouco aquela história que a gente aprendeu sobre música grega e romana. Não que não seja importante, claro que é, mas para outras artes. Para a música que a gente ouve hoje, o começo é outro. Nosso ponto de partida é um fenômeno musical assim fundamental. E esse fenômeno tem nome, canto gregoriano. Pensa nele como a fundação da casa. É o alicerce de tudo. Dá para dizer que é o DNA da música ocidental. É de longe a música mais antiga que a gente ainda usa e absolutamente tudo que veio depois, de alguma forma, ou evoluiu a partir dele ou foi uma reação contra ele. Mas que som era esse, afinal? O que fazia ele ser tão diferente e tão importante? Para a gente entender a revolução que estava vindo por aí, a gente precisa primeiro entender o mundo sonoro que essa revolução ia virar de cabeça para baixo. Basicamente, o canto gregoriano tinha 3 qualidades bem marcantes. A primeira, uma riqueza de melodias que era, nossa, inesgotável. Segundo, o ritmo. Não tinha batida, sabe? Tipo 1, 2, 3, 4, nada disso. O ritmo seguia o fluxo das palavras, do texto sagrado. E o terceiro ponto, que é o mais importante para a nossa história, era uma música de uma voz só, rigorosamente homofônica. Quer dizer, não importa se tinha 10 ou 100 pessoas cantando, todo mundo cantava a mesmíssima melodia, junto, como se fosse uma única e gigantesca voz. Essa citação aqui resume a sensação perfeitamente. A música dos céus e de um passado imensamente remoto. É isso, o som do canto gregoriano parece de outro lugar, de outro tempo. Não era uma música para dançar ou para expressar o que uma pessoa estava sentindo. Era uma música que olhava para o eterno, para o divino, um som meio parado no tempo. Só que nenhum mundo, nem o mais sagrado, fica parado para sempre, né? Fora da igreja, longe dos mosteiros, tinha outro tipo de música acontecendo. Uma música que estava borbulhando e que era quase uma força subversiva. E essa força, logo, ia começar a entrar na igreja e desafiar tudo. E aí a gente tem o choque de 2 mundos. De um lado, o canto gregoriano da igreja, sagrado, uma única voz, todo mundo junto. Do outro, a canção popular, a música do povo, secular, cantada nos castelos, nas vilas. E olha que interessante, muitas vezes com várias vozes cantando coisas diferentes ao mesmo tempo, em harmonia. O povo, sem nem ter muita teoria, já estava brincando com a polifonia. E essa ideia estava prestes a invadir a igreja. E essa invasão da música popular na igreja deu origem à nossa primeira grande revolução musical. Um movimento que, muito tempo depois, foi chamado de Ars Antiqua, ou seja, a arte antiga. Só que, na época, de antiga não tinha nada. Era uma coisa radicalmente, absurdamente nova. E o epicentro dessa revolução foi a Paris do século XIII, mais especificamente a Escola de Música da Catedral de Notre-Dame, que tinha acabado de ser construída. Foi lá que os compositores começaram a fazer algo que nunca tinha sido feito na música de igreja. Eles pegavam a melodia antiga do canto gregoriano e teciam por cima dela 1, 2, às vezes 3 melodias totalmente novas para cantar ao mesmo tempo. Nascia ali a polifonia. E com isso, pela primeira vez na história da música ocidental, um nome de compositor sai da escuridão do anonimato: Mestre Perotinos. Ele não era só mais um monge escrevendo música para liturgia, não. Ele era um artista, um mestre. Diziam que a música dele soava majestosamente oca, como se fosse feita dos mesmos blocos de pedra da catedral.
Essa Ars Antigua foi um passo gigantesco, sem dúvida. Mas ainda tinha um problema, uma limitação bem séria. Para dar o próximo salto, a música precisava de tecnologia. Um avanço tecnológico que nos leva para a próxima fase, a Ars Nova, a arte nova. E o problema era esse aqui. A forma de escrever música na época era muito primitiva. Tinha uma falha crítica. Basicamente, não dava para dizer quanto tempo uma nota durava. Todas as notas escritas valiam a mesma coisa. Pensa só, isso tornava impossível criar ritmos diferentes e complexos para cada uma daquelas vozes. A música estava presa, ritmicamente falando. A solução foi um sistema chamado notação mensural. Parece uma coisa técnica e boba, né? Mas foi uma revolução tão grande quanto a invenção da perspectiva na pintura. De repente, os compositores podiam escrever no papel notas longas, notas curtas, notas rapidinhas. Eles podiam criar qualquer ritmo que imaginassem. A música tinha sido finalmente libertada. Então, vamos recapitular. A gente já tinha a polifonia, com várias vozes, e agora a gente tinha a liberdade rítmica para fazer o que quisesse com elas. O palco estava pronto. Pronto para a criação da primeira, indiscutível, obra-prima da música ocidental. Uma peça que ia juntar tudo isso. E a gente sabe exatamente quando isso aconteceu. O ano 1367, na França. Um evento que mudou a história da música para sempre. O nome do compositor, Guillaume de Machaut. A obra, a sua Messe do Sacre, a Missa da Coroação. E a ocasião era nada menos que a coroação do rei Carlos V na gigantesca Catedral de Reims. É a mistura perfeita de arte, poder e religião, tudo num só momento. Mas a verdadeira sacada do Machaut não foi só a música, que já era incrível, foi a ideia por trás, a estrutura. Ele foi o primeiro compositor da história a pegar as 5 partes principais da missa, o Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, e transformar todas elas numa única obra musical, coesa do começo ao fim. Ele não inventou o texto, claro, mas ele inventou a missa como um gênero de música. E esse é o clímax da nossa história. Com a missa do Machaut, a música deixou de ser só um acessório, uma serva do texto religioso. Ela se tornou uma arte autônoma, com estrutura própria, com lógica interna, com uma beleza que se bastava. É aqui. Este é o verdadeiro Big Bang, o ponto de partida de toda a grande tradição da música ocidental. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Esse modelo que o Machaut criou, essa ideia de uma obra longa, com várias partes que se conectam, isso virou a base para a sinfonia, para o quarteto de cordas e, se a gente forçar um pouquinho, até para o álbum conceitual de rock. Então a pergunta é, o que é que tem nessa ideia que nasceu há mais de 600 anos numa catedral gótica que é tão poderoso, mas tão poderoso que o eco dela ressoa até hoje nos nossos fones de ouvido?